Boa noite, gente. Estão escutando? Estão vendo tudo certinho? Esperar um pouquinho só para deixar tudo organizado para a gente poder começar esse segundo webinar. Todo mundo está me escutando? Tudo certo? Então, acho que vamos começar, gente. Antes de tudo, quero dar uma boa noite. Agradecer a todo mundo que veio participar do nosso segundo webinar. Eu sou Heloísa, participante do grupo PetChamp, vindo representar, né, o grupo. Falar que a gente está desenvolvendo atividades e uma dessas atividades é o webinar. E por solicitação também e porque a gente acha interessante, a gente resolveu trazer alguns professores para falar sobre as atividades não presenciais, né, que a gente vai começar a ter e para tirar, sanar qualquer tipo de dúvida que a gente possa ter antes de começar. A gente convidou o professor Eduardo Eng, que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental, e a professora Larissa, que é do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental também, para estar sanando qualquer tipo de dúvida que a gente possa ter, tá, sobre esse assunto. Então, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, já vai jogando aí no chat que a gente vai pegando para responder, para perguntar para eles, que a gente vai desenvolvendo isso, tá bom? Então, eu vou deixar em cargo de vocês, para vocês começarem, professores. Fiquem à vontade e qualquer coisa, me avisem. Obrigado. Posso começar, Larissa? Pode. Boa noite, primeiro, né? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade que o PET nos deu ali de conversar um pouquinho com vocês, passar algumas informações que a gente julga serem importantes nesse processo e também sanar dúvidas, né? Porque é um processo novo para todo mundo, tanto para os professores quanto para os alunos. E como a gente está distante, né? Não tem aquele contato, não dá para passar lá na sala do professor para perguntar. Então, acho que esse é mais um caminho ali para a gente conseguir conversar um pouquinho. Primeiro, eu queria começar explicando, assim, todo o processo que foi percorrido até chegar a esse documento, e agora a gente está prestes a colocar em prática as ADNPs, né, aquelas atividades didáticas não presenciais. Demorou, porque, assim, o caminho é longo, né? Como fazemos parte aí de uma universidade pública, ela tem a sua hierarquia, a sua estrutura, a organização. Então, assim, tem que passar por vários conselhos, várias aprovações até que a gente possa efetivamente ministrar as aulas à distância e que elas vão valer, né? Porque também não adiantaria a gente, por conta própria, um professor ou outro bem intencionado, mas que ministrar essas aulas, ela não poderia contabilizar, uma vez que o calendário está suspenso. Então, primeiro ela foi a proposta de se ministrar, na verdade é um regime especial, né, de se ministrar as aulas, uma vez que o calendário continua suspenso, né? Ele não voltou, o calendário continua suspenso, mas é um outro regime para a gente conseguir ministrar, tentar amenizar um pouco a situação e viabilizar uma melhor volta presencial quando for possível. Então, assim, primeiro ela passou pelo COUNE, que é o órgão máximo ali da universidade, e para quem acompanhou todos os passos, todas as reuniões, cada reunião demorava um dia inteiro, e assim, foi uma primeira reunião, não se chegou no consenso, depois uma segunda reunião, e daí passou pelo COUNE e foi aprovada essa proposta, ficando a cargo
do COGEP, que é o Conselho de Graduação e Educação Profissional, fazer a regulamentação, para colocar em prática, colocar as regras para que fosse possível efetivamente executar essa ADNP. Então, também foram várias reuniões, né, 2 reuniões bem extensas, em que os conselheiros colocaram as opiniões. Antes disso, os colegiados de curso se reuniram, câmaras técnicas, fizeram as suas sugestões. Uma boa parte não foi acatada, mas faz parte do processo democrático, né? Quando se tem a votação, por vezes aquilo que você julga que seja o melhor para o documento, enfim, para o processo, talvez não prevaleça ao final. Então, é essa situação. E, assim, por que eu estou colocando tudo isso agora no início? Porque, neste momento, não adianta a gente ficar pensando, eu não concordo com esse artigo, eu acho que tinha que ser diferente, seria muito melhor se não tivesse tanta burocracia, seria mais dinâmico. Agora não adianta. Assim, a gente tem que trabalhar em cima do que a gente tem. E é a chance de a gente conseguir botar em prática e amenizar um pouquinho a volta. Porque, para falar a verdade, assim, ninguém sabe quando que a gente vai retornar presencialmente. Ninguém tem essa resposta. E isso é uma das preocupações que os professores e as coordenações, em especial, têm, para que os alunos entendam que igual não é. Assim, não tem como falar que é igual, porque vocês se matricularam num curso presencial. Mas, dadas as circunstâncias, essa é uma alternativa interessante para que parte das suas disciplinas possam ser ministradas e você consiga progredir e amenizar o impacto na volta. Porque, assim, talvez fosse até cômodo, né? Pensando como aluno, assim, eu acho que não vou me adaptar muito bem com essa dinâmica de aulas à distância. Talvez não. Eu acho que é melhor esperar. Seu direito de cursar a disciplina presencialmente, ele está assegurado. Você vai ter o seu direito de ao retornar, ao ser quebrada essa suspensão do calendário, você vai ter o direito de ter essa aula presencial. Só que no retorno não vai ser da mesma maneira como a gente estava acostumado. Então é isso que eu gostaria de colocar para vocês, porque pensa só as condições sanitárias que a gente vai ter que respeitar. Assim, vocês estão vendo por tudo, né? Comércio, tem um limite de pessoas que podem entrar num determinado comércio, o álcool em gel, então toda essa parte vai ter que ter. Isso é fato, porque a gente não vai ter uma vacina até lá, né? Ou, pelo menos num futuro breve, né? E assim, o número de alunos que estavam em uma sala de aula ela não vai mais comportar aquele mesmo número de alunos. Então, o que vai acontecer? Vão ter que ser divididas as turmas. Você pensa assim, em turmas grandes, talvez a gente tenha 2, 3, 4 turmas sendo divididas, porque os ambientes são os mesmos, né? Aí, vai bagunçar o horário do professor? Vai bagunçar. Vai duplicar a carga horária? Vai também. Mas também vai ter um impacto no horário de vocês. Porque, assim, o professor você se matriculou para aquele horário da disciplina. Mas, dividindo a turma, o professor não pode estar naquele horário em 2 turmas diferentes. Então, alguém vai ter que fazer em horário distinto. Então, isso que eu vejo como grande vantagem da possibilidade de cursar uma disciplina em ADNP. É você garantir fazer essa disciplina, e aqui a gente não está falando que por ser à distância não vai ser com qualidade, porque assim, vocês conhecem o TFPR e é por isso que talvez tenha demorado tanto para a gente conseguir efetivar, porque assim, se pensou muito, e muito mesmo, sobre a qualidade do ensino. Né? Então, assim, não são todas as disciplinas que vão ser ministradas dessa forma, e não são todas as disciplinas que podem ser ministradas assim. Mas, assim, se você conseguir cursar, pelo menos essa disciplina, você não vai ter como uma pendência lá na frente. E talvez vai liberar horários
que viabilizem você cursar outras disciplinas que, porventura, tiverem que ter turmas divididas. Então, eu gostaria de frisar nessa parte, porque, assim, eu acho muito importante que você pense, reflita-se, quando o professor enviar para vocês o planejamento que ele fez, e analise com carinho, veja, assim, com calma, porém responda com celeridade, porque, assim, segundo o documento, vocês têm 5 dias corridos para responder a consulta do professor. Depois disso, ele considera que você não concorda com a proposição da ADNP, e talvez até inviabilize a abertura de uma turma. Para abrir, tem que ter 75%, né, da concordância ali dos alunos. Então, assim, fique atento aos e-mails, ao e-mail que você colocou no cadastro lá no sistema acadêmico. Então, assim, fica atento ao spam, porque por vezes joga lá no lixo eletrônico, no spam, e você nem sabe que recebeu a consulta. Claro que sim, tem professores que têm outros meios de comunicação com os alunos, alguns já têm grupos formados ali em aplicativo de mensagem, e consegue, né, chegar também por outros meios, mas o e-mail é a maneira mais fácil e que o professor vai ter um acesso mais fácil, porque ele está lá no sistema acadêmico. Cada professor, ao entrar lá no espaço destinado ao lançamento dos diários, né, da presença, conteúdo, enfim, tem lá a possibilidade de enviar um e-mail para vocês. E é naquele e-mail que está cadastrado. Então, peço que fiquem atentos e, assim, se preocupem em olhar com calma, só que responder de uma maneira ágil, né, para respeitar. Aris, quer falar um pouquinho aí? Então, boa noite. Eu acho que eu só queria complementar algumas coisas. O professor Eduardo já explicou bem para vocês como é que foi esse trâmite. E então, assim, reforçando a história da qualidade, né? Quando o professor está se propondo a abrir uma disciplina nesse regime de ADNP, o professor então faz todo um planejamento visando manter a qualidade do ensino que vocês já estão acostumados no presencial. Então, por isso que é tão importante vocês avaliarem o planejamento que o professor vai estar mandando para vocês, e aí sim retornar com aquele formulário que vai ser enviado, que tem uma série de questões lá que precisam ser respondidas para a gente tentar viabilizar a disciplina para vocês. Vale ressaltar que lá, aquele formulário, o formulário que vocês vão receber, tem uma série de perguntas, e essas perguntas vão desde se vocês estão de acordo com o planejamento do que o professor está falando, né? E aí depois abre um segundo questionamento se vocês têm algum tipo de problema para acessar essas disciplinas. Principalmente pensando em história de disponibilidade de computador e até de internet. Então, por isso que a UTF talvez demorou tanto tempo para a gente conseguir lançar tudo isso, porque tem que pensar em todas essas questões. E aí, esse tempo entre o planejamento e o início das disciplinas propriamente dita, vai ser para a gente tentar viabilizar tudo isso que for levantado nesse questionamento. Por isso que é tão importante vocês responderem ele com o máximo de seriedade e o mais breve possível para que a gente possa tentar viabilizar as disciplinas para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Eduardo? Com relação às disciplinas, assim, ó, eu vejo que uma das dúvidas que o pessoal vem me consultando é assim sobre os 50%. Tem lá um artigo lá no documento que o colegiado do curso ele pode aprovar somente 50% das disciplinas que estão listadas, elencadas, por período da grade do curso. Então, assim, não é 50% das disciplinas no geral, é 50% por período. Então, lá tem num período lá que tem 8 disciplinas, aquele período só pode ser ministrado, no máximo, 4 disciplinas em ADNP. Detalhe, esse 50% não é os 50% das disciplinas que você está matriculado. É 50% das disciplinas do período do curso.
que porventura você vai estar ou não matriculado. Então, essa é uma confusão que o pessoal tem feito na contabilização desses 50%. Outra coisa, para formandos, mas não é assim, eu sou formando, vamos quebrar esses 50%. Não. Assim, para formandos, indica-se que períodos no final do curso, você pode ir além desses 50%, essa regra não vale, porque aí você estaria privilegiando os alunos que estariam aptos a se formar. Não, mas eu estou quase me formando, mas eu tenho a disciplina lá do terceiro período. Bom, talvez essa do terceiro período, se lá no terceiro período já tiver outras contabilizando por 50%, talvez ela não seja ofertada, né? Então, essa dúvida, assim, veio, eu recebi várias mensagens com essa dúvida, o pessoal tá antenado, assim, e preocupado com essas disciplinas. E, assim, quais serão ofertadas? Bom, nós deixamos livre para que todos os professores propusessem, até porque nós temos N fatores envolvidos ali nas turmas. Tem turmas grandes, que talvez os 75% fique bem complicado de ser atingido. Temos turmas pequenas, que talvez, assim, você consiga até 100% de adesão. E daí eu falo para vocês, assim, ó, uma turma com 100% de adesão, ela é assim, ó, seria extremamente benéfico para ambas as partes, porque para o professor, ele elimina aquela disciplina e pode se dedicar às outras que, porventura, ele tenha que dividir turma e ministrar ela presencialmente. E para o aluno, aquela disciplina cursada em ADNP constitui uma pendência menos para depois. E também pode gerir melhor o seu tempo depois para as atividades presenciais. Então, acho que, assim, também tem uma coisa que acho que você tem bem claro, que vocês vão ter contato com o professor, vocês vão ter aulas síncronas e assíncronas, o que significa isso? Então, pelo menos 1 hora por semana, isso o professor que vai definir, tem que ser síncrona. O que significa isso? Vocês vão encontrar com eles ao vivo, por algum dos aplicativos ali, que ele vai estar disponibilizando para vocês. Então, não se preocupem, porque o professor vai estar sempre em contato com vocês. Então, vai ter essas lives, vão estar falando com ele, e aí tudo isso depende de como vai ser feito o planejamento. Aproveitando que eu já vi uma pergunta ali, as disciplinas que têm atividade prática, fica a cargo do professor se essas atividades práticas podem ser viabilizadas de maneira ADNP ou não. Então, se o professor julgar que as práticas da disciplina são práticas que ele pode estar ministrando e mostrando para vocês de alguma forma remotamente, e ele se propõe a fazer isso, é possível de acontecer, mas tudo isso depende do que o professor vai estar avaliando com relação à sua disciplina. É isso mesmo. E, assim, ó, algumas coisas, elas foram melhoradas e amadurecidas depois que nós tivemos aquelas 2 semanas de atividades remotas, vocês vão lembrar lá em março, que, confesso que, assim, se fosse daquela maneira, também não era favorável. Porque, assim, cada professor, na sua boa intenção, nas suas ferramentas que tinha naquele momento, foi tentando suprir essa demanda. Mas aí cada professor usava uma plataforma diferente, cada professor tinha um estilo diferente ali de contato com os alunos, e ficava bem. Um professor talvez dava conteúdo em demasia, outros menos. E assim, agora, com as regras colocadas e com a consulta prévia para os alunos com o planejamento, eu acredito que isso tenha melhorado. Inclusive, o documento, ele define quais plataformas podem ser usadas. Então, isso facilita muito. Então, acredito que o resultado também seja melhor. E a possibilidade a possibilidade não, a obrigação das atividades síncronas, aquelas que são online, assim como nós estamos, um pouquinho diferente, porque na
nas atividades síncronas, a gente teria uma interação não só por mensagem, vocês falariam comigo, vocês conversariam comigo, seria uma A reunião. gente ia conseguir ver vocês. A ideia é essa mesmo. Então, ele se aproximaria mais de uma aula mesmo, né? A ideia dessas atividades síncronas, que fica a cargo do professor, mas pode ser, eu quero dar uma aula de resolução de exercícios, quero tirar dúvidas do pessoal. Antes eu gravei uma aula com conteúdo, mais ou menos no estilo da sala de aula invertida, né? Gravei o conteúdo lá, explicando e tal, e agora eu vou resolver um exercício com vocês, assim como a gente faz na sala de aula. Isso é só um exemplo, né? Tem várias outras maneiras de você conseguir fazer essas atividades síncronas. Aquele P-aluno que tinha lá, aquele tempo lá para atendimento ao aluno, ele continua tendo. Então, assim, o professor no planejamento, ele vai colocar lá, eu vou estar disponível nesse horário, neste dia, para lhe atender. Então, daí, e como? Onde? Qual ferramenta que você vai usar? Então, vai estar lá. Então, eu acredito que ficou de uma maneira muito mais organizada, planejada, e isso, assim, aproxima mais do sucesso, de você conseguir ter um bom resultado com a aplicação da disciplina dessa maneira. Professor, para a gente começar as perguntas também, a Evelyn perguntou se caso tiver pessoas formando e faltar uma ou duas matérias que não abrirem a distância, o que será que talvez pode ser feito pela universidade para estar ajudando esses alunos? Olha, daí o que pode ser feito assim, se você, não sei se você está matriculada ou não naquelas disciplinas, mas assim, mesmo se não estiver, você pode requerer o exame de suficiência. Eu acho que é isso que te auxiliaria. A única coisa que, assim, foi aberto, o documento permite que você faça novos requerimentos, a gente viabiliza, você pode mandar um e-mail, eu tenho um modelo do requerimento, quem quiser pode me pedir, eu mando, você preenche, assina, digitaliza, envia para a secretaria acadêmica, eu posso lhe passar o e-mail, e eles vão me encaminhar pelo SEI para que eu possa deferir ou não o requerimento. A única coisa é que as provas do exame de suficiência, embora o documento permita que sejam aplicadas à distância, eu acredito que a comissão que vai ser designada para aplicar, ela vai preferir esperar o regresso, o retorno das atividades presenciais para daí aplicar a prova. Mas daí você não teria que, ao retornar, cursar toda ela. Você poderia já, pelo exame de suficiência, se for aprovada, né, ali tiver nota superior ou igual a 6, você seria aprovado e daí essa você já eliminaria. E mesmo naquelas que você não está matriculado. Eu vi uma pergunta aqui do lado, perguntando se o professor não entrou em contato até agora via e-mail, podemos entender que ele optou por não ofertar a disciplina? Não, porque os professores têm até o dia 12 para entrar em contato com vocês. Então, eles vão entrar em contato até o final dessa semana. Então, não quer dizer ainda que o professor não resolveu não ofertar. Pode ser que ele ainda está finalizando o seu planejamento para daí sim entrar em contato com vocês. Porque assim como a gente está tendo essa conversa com vocês, nós tivemos também conversas com os professores e tentando assim, amenizar ou sanar as dúvidas que foram geradas em todo o processo. Então, assim, ao longo dessa semana, o pessoal vai mandar os que resolverem aderir, que acreditarem que a disciplina que eles ministram, elas podem ser ministradas com qualidade da maneira à distância. Então, eles vão formular o planejamento e vão enviar para vocês. A consulta, ela pode ser de várias maneiras. Ela pode ser por e-mail, pode ser enviada lá no e-mail um link para um formulário no Google Docs e vocês responderem. Então, e já adianto que as minhas eu vou mandar, tá? O pessoal aí tá... Eu também. E aproveitando, eu acho que vocês, quando receberem o e-mail do professor sinalizando que vai ofertar a disciplina em ADNP,
tentem conversar com os colegas de vocês. Olha, recebi, olha lá teu e-mail, responde lá ao professor. Porque como o professor Eduardo falou anteriormente, a gente precisa ter a 75% da aceitação da turma, senão a disciplina não acaba não sendo viabilizada. Então, acho que cabe muito vocês, entre alunos, entre colegas, se conversarem para fazer com que isso realmente aconteça e a disciplina possa acontecer, né? Outra pergunta, professores. O curso de engenharia ambiental, após o 7º período, todas as disciplinas têm práticas. O documento estabelece prioridade para formandos. Essas aulas serão disponibilizadas? Alguma coisa do tipo? Então, a prioridade para os formandos, ela é na quebra daquele requisito, naquele limite dos 50%. Então, por exemplo, pega lá 7º, 8º, 9º, 10º período ali. Se a gente tiver mais do que 50% das disciplinas podendo ser ofertadas em ADNP, passar que os alunos aceitaram a proposição lá do professor, vai chegar para o colegiado e o colegiado não vai se limitar àqueles 50%. Ele vai poder aprovar mais do que ele. Então, essa que é a viabilização para os formandos. Né? Mas, com relação às aulas práticas, ficou muito claro que o documento, ele tem dois enfoques. Ele tem a parte do professor, que é o professor que vai decidir se a disciplina que ele ministra tem condições de ser ministrada dessa forma, e daí entra a viabilização das práticas. O professor pode, por exemplo, ir lá no laboratório sozinho, gravar um experimento e disponibilizar o vídeo para vocês, com os dados para vocês analisarem. É uma possibilidade. Ou pode dar um estudo de caso sobre aquela parte prática. Então, assim, maneiras tem, mas vai caber ao professor se decidir se é ou não interessante. E o outro enfoque é a parte do aluno. O professor que achou que dá, fez a seguinte proposição. Daí cabe aos alunos decidirem assim, nós aderimos, achamos que também é possível, e dessa maneira eu acho que vai ser interessante. Então, vamos fazer, concordo ou não. Então, acho que tem os dois lados, e nesse ponto eu acho que o documento foi muito bem elaborado. Próximo, professor. Se caso o professor não lecionar tal disciplina no momento, mas temos uma outra na grade que pode ser feita, a gente pode cadastrar uma disciplina nova na DNP, onde estava cadastrado aquela, alguma coisa do tipo? Acho que ele está querendo perguntar se ele vai poder se matricular numa disciplina em ADNP que ele não estava matriculado anteriormente. Acho que é isso, né, Eduardo? Eu entendi assim, pelo menos. E aí? Não pode. Não pode. Não. Só pode cursar as disciplinas que vocês estão matriculados no momento. Então, vai ter que esperar para ver se alguma delas vai ser ofertada em ADNP e cursar essas que vocês estão matriculados. Eu não sei também se talvez ele tenha, queria dizer assim, ele pode propor para o professor ele ministrar em ADNP, assim, aquilo que eu falei antes, fica a critério do professor achar que aquela disciplina lá pode ou não ser ministrada no formato de ADNP. Tá? E depois a avaliação do aluno. Acho que houve um probleminha no áudio da Heloísa. Isso. Então, eu vou fazer a pergunta até que ela recupera o áudio. O Alexandre Narciso, ele perguntou, caso tenha disponibilidade não vinculada com pré-requisitos, posso realizar outra disciplina não matriculada previamente? Por exemplo, de períodos posteriores? Acabou caindo na mesma pergunta anterior. Vou voltar, então, com a Heloísa. Eu acho que às vezes esqueço que tá mudo ali. Caso um professor ou aluno fique doente, a disciplina pode ser cancelada. No caso dos professores, as aulas serão canceladas ou outro professor pode assumir? Olha, eu espero que isso não aconteça, que ninguém fique doente, né?
Não, vai poder ser substituído, pode ser substituído, né? Isso aí é possível, assim, afinal de contas, continua sendo uma disciplina, né? Assim como presencialmente pode acontecer alguma coisa na vida do professor, né? E aqui eu acho que... Quer falar? Não, pode falar. E aqui cabe, assim, uma exceção à regra, que eu acho muito importante destacar, que está lá no documento, e eu espero, sinceramente, que não seja mal interpretada, que é a possibilidade do aluno cancelar a sua participação na disciplina depois de 2 semanas. Lá consta aí, essa parte no documento, mas é no sentido, assim, de uma exceção à regra. Afinal de contas, assim, vou retomar aqui. O aluno, ele só vai começar a participar da ADNP depois de ter analisado o planejamento do professor e ter concordado com ele. Não vai ser obrigatório. Ele sempre tem a opção de não querer aderir àquele planejamento, àquela disciplina nesse formato, e ter reservado o seu direito lá para cursar ela presencialmente. Então, assim, a partir do momento que você avaliou e gostou, achou interessante e resolveu participar, supõe-se que não é em 2 semanas que você vai desistir. Eu acredito que isso não deveria acontecer de uma maneira assim, mais voltada para a regra, e sim para a exceção. Deu um problema no meu computador, eu estava até agora estava conseguindo participar, mas deu um problema geral no meu computador, apagou tudo, e agora, nesse tempo aqui, eu não vou ter como ter outro no lugar. É um caso que pode acontecer, ninguém está livre, né? E isso eu acho que justificaria você pedir, mas é uma possibilidade. E a história de ficar doente, assim como nas aulas presenciais, quando acontece esse tipo de situação, existem alternativas para isso. Então, se acontecer alguma coisa nesse sentido, vocês vão procurar um de nós, né, ou do seu curso, coordenador, e aí a gente vai tentar ver o que pode ser feito. Mas não tem nada escrito no documento que tenha pautado exatamente esse tema, né? E só para finalizar e ressaltar um detalhe que eu acho importante, a gente tem as atividades assíncronas, aquelas que são gravadas e são disponibilizadas, materiais que são disponibilizados para vocês. E tem as atividades síncronas, aquelas que são online, tempo real. Essas atividades, vamos dizer, aulas, mais próximo da aula mesmo, elas serão gravadas. Então, assim, mesmo que você, porventura, eu fiquei doente, ou naquele momento eu estava impossibilitado de participar daquela aula síncrona, você vai ter acesso à gravação daquela aula. E não vai levar falta naquele momento. Nenhum momento é dado falta para o aluno. Ele pode ter acesso ao vídeo daquela aula e fazer o seu estudo no tempo que ele puder. As aulas síncronas, elas serão feitas no horário das aulas. Isso. O documento ele é bem claro e obriga o professor a dar naquele horário. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, então, o professor vai definir quantas horas síncronas e quantas assíncronas vai ter durante a semana. Então, vou dar um exemplo da minha disciplina. Minha disciplina tem 4 horas semanais. Eu vou propor 2 horas síncrona e 2 assíncrona. Então, essas 2 horas síncrona, eu vou respeitar o horário da minha disciplina. Então, minha disciplina estava lá na segunda-feira, as 2 primeiras aulas da noite, né? Então, eu vou propor a aula síncrona nesse horário, as 2 primeiras da noite. Quem puder assistir ela ao vivo, vai assistir nesse horário, vai poder interagir comigo, inclusive. Mas se não puder, acontecer algum problema, como o professor Eduardo falou, a aula vai ficar gravada e fica disponível depois lá dentro do programa, do aplicativo que o professor tiver escolhido para acessar, disponibilizar as aulas para vocês. A Heloísa esqueceu de novo do microfone. Poxa, Elo. Facilita bastante quando liga o áudio. Tem que mentalizar, entendeu? A leitura labial, assim, não é muito mesmo. Então, o colegial fica responsável por autorizar as matérias dos departamentos de Física, Matemática e Química,
As disciplinas que têm alta taxa de reprovação presencial serão ofertadas? Olha, o colegiado vai ficar responsável por autorizar essas disciplinas de todos os departamentos, porque o colegiado é do curso. Então, todas as disciplinas que são do curso, por mais que sejam ministradas por professores de diferentes departamentos, elas vão chegar para o colegiado daquele curso. Ele que vai avaliar. E, assim, as disciplinas com alta taxa de reprovação presencial serão ofertadas? Poderão ser ofertadas. Vai depender de todos os procedimentos iguais às outras. Se o professor vai achar que deve, que dá, que consegue ministrar aula de qualidade naquele formato, e se os alunos toparem, né? Se os alunos, então, se juntar os dois fatores e der os 75% e serem supridas as demandas e ao nível dos 75% das demandas dos alunos, aí pode ser ofertada. No caso contrário, não. Então, acho que dá para reforçar bem. Tem que ter tanto o professor querer, quanto os alunos também aceitarem. Então, por isso, de novo, a história de vocês conversarem entre vocês, e a partir do momento que o professor propôs, de haver uma interação da turma para fazer com que ela se torne viável. E até colocar assim, as disciplinas que já têm o formato do EAD estabelecido na universidade como uma opção, quando o aluno não consegue uma matrícula presencial, ela é um pouco diferente, viu? Porque aqui você tem essas aulas, essas atividades síncronas. Então, não é exatamente aquele EAD só com o conteúdo. Então, eu acho que difere um pouquinho. E talvez, tendo o contato para sanar dúvidas, talvez seja bem positivo para o processo. E se por acaso as aulas presenciais voltarem nesse tempo, como vai funcionar? Deus queira, né? Olha, sabe responder isso, Eduardo? Eu não sei se alguém sabe responder isso, mas assim, ó, vou tentar explicar qual é a situação. Se alguém tivesse sim, Vamos supor que aconteça de retornar às aulas. Primeiro que, assim, não é o conselho de graduação que vai aprovar esse regresso, esse retorno das aulas presenciais. É o conselho máximo, é o COUNE. Então, assim, até chegou para mim assim, eu não deveria estar lá naquele documento com relação ao retorno das aulas presenciais, não poderia estar lá, porque, assim, aquele documento é o documento do COGEP. Quem diz se vai ou não retornar as aulas é o COUNE. E eu acredito que, ao analisar o retorno ou não, a manutenção da suspensão do calendário ou o retorno dele, o COUNE vai levar em consideração as aulas, principalmente as síncronas, que estão sendo ministradas no mesmo horário lá do professor, né, das aulas. Mas aquilo que eu falei, depois, quando retornar, até virou um bordão ali, o novo normal não vai ser como a gente estava acostumado. Então, no ponto onde é que nós estamos hoje, acho que não tem ninguém que saiba exatamente como que vai ficar depois. Até porque talvez a gente tenha um pouquinho mais de noção para saber, assim, quantas disciplinas vão ser ofertadas em ADNP? Quantos alunos vão conseguir cursar as suas disciplinas e vão terminar o primeiro semestre para essa disciplina? Né? Qual vai ser o tamanho da pendência para depois? Eu acho que quando a gente tiver isso, daí sim a gente vai conseguir organizar melhor e tentar encontrar uma maneira menos traumática lá do retorno. Então, fora isso, eu acho que essa resposta... Larissa, conseguir uma resposta melhor? Gostaria de ter a resposta de quando vai voltar, mas ninguém tem, né? Bom, como está funcionando a questão de quem terminou o estágio obrigatório, mas não chegou a entregar os documentos e o relatório final? Tem novos prazos para entrega? Então, assim, o setor de estágio continua trabalhando remotamente. O primeiro passo é você conversar com o professor responsável pelo estágio do seu curso. A Karina é do meu, então é a professora Maria Ivone, que é responsável, e o do professor Eduardo é o professor Rafael Arioli. Mandando um e-mail para eles, olha, finalizei meu estágio, o que eu vou fazer agora?
todos os documentos podem ser entregues remotamente. Provavelmente eles vão pedir para você digitalizar alguma coisa. Com relação a prazos, não tem nada definido de prazos, né? Mas uma coisa que eu posso te falar é que se você finalizou, conversou com o professor responsável do estágio e com o seu orientador do estágio, você pode adiantar o relatório e finalizando tudo isso, pode até se fazer a defesa desse estágio remotamente. Isso é possível, sim. Eu acho que esse é o momento, assim, de tendo a oportunidade de fazer, de defender, de entregar, eu acho que é o momento de fazer, para que não tenha outras pendências depois. Então, o que dá para fazer agora... Até porque, provavelmente, pode ser que você não tenha muitas disciplinas em ADNP. Então, você pode aproveitar esse tempo que, teoricamente, está um pouco reduzido de disciplinas, né? Carga horária menor das disciplinas ao longo da semana, e terminar, então, esse relatório, e daí oficializar isso para a professora responsável pelo estágio, e aí ela marca a defesa remotamente. Escreve para a professora, Karina, escreve para a professora Marivone, o e-mail dela é marivonefunk@utfpr.edu.br. Ela vai te responder melhor com relação a isso, e te passar todos os trâmites oficiais. Terá prorrogação da entrega do TCC para alunos que estão em isolamento ou com acesso restrito à internet? Posso responder, Eduardo? Vou responder porque sou a professora responsável pelos 2 TCCs dos 2 cursos, né, de gestão e de engenharia. Vou falar pela gestão e pela engenharia, né? Não existe prazos com relação ao TCC, porque o nosso calendário está suspenso. Então, assim, quando o semestre está normal, eu, como professora do TCC, disponibilizo para vocês aquele cronograma. Então, data limite para entrega das versões, depois da semana das defesas, data limite para entrega dos documentos finais, etc. Porém, enquanto a gente estiver com o calendário suspenso, não é possível criar esse cronograma, porque eu nem sei quando o calendário vai voltar e nem quando vai finalizar o semestre. O que eu posso afirmar para vocês é que quem está com o TCC em andamento, tanto o TCC 1 quanto o TCC 2, e tem condições de finalizar, por favor, finalize. O TCC 2, que não tem não é uma disciplina lá em sala de aula presencial, ele não precisa ser feito em regime de ADNP, porque vocês não têm aula dele, ele tem todo aquele trâmite diferenciado. Então, o que vai acontecer? Já fez a sua parte prática, converse com o orientador e passa a escrever. A partir do momento que terminou, digamos que terminou lá em agosto, e não voltamos ainda, nada disso, vai entrar em contato com o professor que é responsável pelo TCC, se for eu, por exemplo, o orientador vai sinalizar, olha, a Isabela terminou, então a gente pode marcar a defesa remotamente também. Então, finaliza. Já com relação ao TCC1, aí não. O TCC1 tem que ter, vocês estão na disciplina, e aí, para finalizar o TCC1, que é a entrega do projeto, a disciplina precisa estar rodando. E aí, agora eu vou dar uma chamadinha nos meus alunos. Essa é uma das disciplinas que eu vou ofertar em ADNP. Então, se vocês quiserem finalizar esse projeto, aproveita também que você vai ter um pouco mais de tempo para poder ler, para poder escrever esse projeto. Vamos fazer com que a disciplina seja viabilizada, e aí sim a gente consiga finalizar o TCC1 também. Os professores podem passar atividades durante as aulas síncronas e cobrar que sejam entregues durante o período de aula? Acredito que não, até porque assim, a aula síncrona vai ser gravada e você não tem a obrigação de estar naquele momento ali, né? Você pode ver o vídeo depois, daí não teria como você ter entregue antes, né? Então, acho que não faz sentido.
uma atividade. Talvez ele possa até lançar alguma atividade, mas a entrega provavelmente vai ser posterior. Assim, a atividade pode ser, você pode pedir, pode passar, mas assim, para entregar naquele momento eu acho complicado. A Joana falou, o ponto que eu acho importante frisar é que podemos aceitar as ADNP mesmo não tendo intenção de fazer elas. Por isso está gerando muita dúvida. É que você pode simplesmente concordar com ela e você passa a contabilizar dentro dos 75% dos alunos que estão matriculados naquela disciplina e que concordam com a DNP. Tá? E você, vamos pensar assim, você contribuiria com a possibilidade daquela disciplina, mesmo que você não queira fazer, mas ela ser ofertada para seus colegas. Isso. Se uma matéria que estou matriculado não for disponibilizada no meu campus e sim em outro, existe a possibilidade de cursá-la? Acho que cai na mesma dúvida anterior. Não tem como a gente matricular vocês em novas disciplinas. Vocês só continuam matriculados nas disciplinas que vocês estavam anteriormente. Não existem novas matrículas. E nem mudança de turma. Somente a prova de suficiência comprova que cursei essa disciplina ou devo fazer algum curso reconhecido pelo MEC, por exemplo? Essa parte do curso reconhecido, eu não entendi. É que, assim, no regulamento antigo, para você fazer o requerimento do exame de suficiência, você tinha que fazer alguma espécie de curso, né? Você tinha que demonstrar um conhecimento prévio sobre aquela disciplina. Isso caiu, não tem mais essa necessidade de você fazer esses cursos externos ali para comprovar. Você pode simplesmente, tem lá os critérios lá, mas são, assim, bem fáceis de você conseguir cumprir, né? Praticamente você não ter cursado aquela disciplina e ser reprovado por frequência. Você pode ter cursado até aquela disciplina, só que você passou por frequência, não passou por nota, por exemplo. E você pode requerer o exame de suficiência dela. E você não pode ter requerido esse exame já uma vez, então é uma vez só. Uhum. E o detalhe é assim, o exame de suficiência é bom, por um lado, porque você pode eliminar uma disciplina sem ter que cursar, mas também tem o outro lado. Se você não atingir a pontuação lá dos 6 pontos, isso vai uma reprovação que vai lá para o seu histórico. Uhum. Para os alunos fazendo atividades laboratoriais, como ICEP, BIC, até mesmo o TCC, poderá retornar às atividades ou o acesso da faculdade está em... Quer responder, Larissa? Pode responder. É possível você fazer as atividades desde que o professor responsável por elas autorize você, então o seu orientador de IC, né, ou mesmo o seu orientador de TCC, ele pode lhe autorizar, tem uma autorização específica lá que é feita por laboratório que você vai usar, e desde que você também respeite algumas condições, né? Por exemplo, não vamos lá 10 pessoas lá no laboratório, né? Tem toda essa parte. Mas é possível você fazendo. As que são possíveis, né? Dependendo do TCC, mesmo assim, mesmo você indo lá, você não conseguiria fazer, porque você depende de outras amostragens, né? Mas, havendo essa possibilidade, pelo acesso, é possível. Tem que conversar com o seu orientador, e daí o seu orientador que vai tentar viabilizar isso ou não. E como vão poder escolher quais das 50% pegar na ADNP? Tipo... Não são os seus 50%. São os 50% do curso, do período do curso. Claro que assim, vamos supor, o pessoal costuma falar que tem lá o período fatorial, né? Vamos supor lá que você tenha de vários períodos lá, pega disciplinas diferentes, talvez você tenha mais do que 50% da sua carga horária, das disciplinas que você está matriculada, a possibilidade de fazer a DNP.
você não tem que respeitar 50%, se você desejar. Aí você tem que avaliar dentro das suas possibilidades, dentro do que você acredita que vai dar conta, das disciplinas que você... e da proposição do professor. Então, você analisou lá, me foram propostas 5 disciplinas em ADNP, e eu achei que eu dou conta dessas 3, você vai concordar com aquelas 3. O aliado, você pode concordar e não se dispor a fazer ela também, tem essa possibilidade. Você pode ter mais de 50%, como o professor Eduardo falou. Às vezes você está matriculando uma disciplina do 6º, do 7º, do 8º. E aí fechou lá que deu mais de 50%, mas fica a teu critério escolher quantas você pode cursar ou não. Se você acha que dá para cursar todas, você tem esse direito. As nossas perguntas acabaram, professores. Se vocês tiverem mais alguma coisa para comentar com a gente, fica à disposição. Quero agradecer já agradecendo os dois pela presença. E avisar para a galera que participou que a gente fez um formulário, se puderem estar respondendo, talvez isso vai até gerar um certificado de horas e tal para a galera que participou. Se tiverem mais alguma coisa, fiquem à vontade. Apareceu uma pergunta. A UTF irá disponibilizar seu espaço para os alunos que precisarem, sala de estudos e computadores, por exemplo? Então, lembra que eu comentei que dentro daquele formulário que vocês vão estar respondendo, vocês vão estar colocando as suas necessidades, se tem necessidade de computador, de acesso à internet? Então, por isso que tem esse tempo aí entre esse planejamento e a efetivo começo da disciplina, que é justamente para a UTF conseguir viabilizar isso. Isso quer dizer que vocês vão poder acessar os espaços da UTF? Pode ser que sim, só que tudo vai depender de quantas pessoas... a gente vai ter que respeitar o distanciamento, não vai poder ter aglomerações. Então, é isso que vai estar sendo feito ao longo desse mês de junho e julho, para poder viabilizar as disciplinas em ADNP. E é interessante falar assim, que lá tem a possibilidade de você estar próximo a um outro campus, né? Eventualmente você está numa cidade que pode até ter um campus da UTF, não necessariamente medianeira, né? Que você seja aluno nosso. Você pode usar as instalações de outros campos, talvez isso viabilize. Claro que a gente tem alunos que são de fora do estado, que estão distantes, então nesse caso, não vai marcar lá que está próximo, né, do campus que teria as condições de usar as instalações do campus. Daí, outras soluções vão ser buscadas, como a disponibilização lá do computador, ou se for o caso, um pacote de dados, não sei. Depende da situação e da demanda do aluno. Caso haja muita desistência nas 2 semanas de ADNP, a disciplina pode ser cancelada? Boa pergunta, né? Vai ganhar pontinho na média. Não pode. Assim, depois que passou lá do critério, lá dos 75%, mesmo, vamos supor uma situação que você está em cima dos 75%, que um aluno desistir, já não respeita mais 75%, mas ela continua até o fim. Então, assim, esses alunos que porventura cancelem, o impacto maior que eu vejo do cancelamento lá das 2 semanas é numa turma que tinha 100% de adesão. E isso eu acho que o impacto é maior, porque assim, essa turma, se fosse com todo mundo até o final, ela ia ser eliminada depois, a disciplina ia ser considerada dada, né? Os alunos passariam, reprovariam, dependendo das notas, mas a disciplina tinha sido dada no primeiro semestre de 2020. E se um aluno ficar para trás, a disciplina vai ser dada para esse aluno, mas a pendência continua. Tem mais alguma coisa que vocês acham que possa ser relevante, professores? Eu acho que eu só queria reforçar, então, para todo mundo ficar de olho no e-mail, novamente, né? A gente já falou isso lá no início, mas só frisando. Então, até sexta-feira,
os professores vão estar entrando em contato com vocês, os professores que acham que as suas disciplinas podem ser ministradas em ADNP. E aí, a partir do momento que vocês recebam esse e-mail, analisem com bastante cuidado o planejamento e converse com seus colegas para, chegou o e-mail, vamos lá ver o que o professor propôs, para daí sim responder o formulário e retornar então para o professor falando se vocês concordam ou não. Até porque se vocês não respondem, fica contabilizando como não. Então, vocês caem naquele número de 75%. Então, acho que é bem importante vocês responderem com bastante seriedade, porque até muitas vezes tem muito aluno, algum colega seu vai estar querendo cursar a disciplina, e às vezes por conta de você não ter olhado um e-mail e não viabiliza por pouca coisa. E a partir do momento que vocês começarem a cursar, então, tenham a mesma seriedade que vocês teriam como se fosse uma disciplina presencial, né? Eu sei que é uma modalidade nova, tanto para vocês quanto para nós, professores, mas eu posso garantir que nós, professores, a gente está pensando elas com o máximo cuidado para tentar ofertar para vocês a disciplina da mesma qualidade que seria na maneira presencial. Eu também queria agradecer a oportunidade de ter esse contato, mesmo que a distância, e assim, falar que assim, a gente continua à disposição, né? Respondendo e-mails, nós continuamos trabalhando igual, né? O contato, né? O WhatsApp ali ferve todo dia, né? Mas a gente continua respondendo da melhor maneira possível, e assim, se depois desse webinar, você tiver uma outra dúvida, coisa, pode mandar, vai responder, vai tentar sanar e auxiliar da melhor maneira possível para que vocês tenham a decisão mais acertada e consigam amenizar aí os impactos dessa pandemia, que é algo que não poderia ser previsto, mas que a gente pode trabalhar para tentar amenizar. Então, novamente, agradecer pela presença dos dois, agradecer também para todo mundo que assistiu, participou, e para quem puder responder o formulário que vai estar nos comentários, a gente agradece. Muito obrigada, vocês dois. Precisamos, estão aí também, professor. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal.